tarde, turma do 7º ano. Como estão vocês? Vocês estão bem, não é? Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, e nós vamos estudar matemática nessa videoaula, ok, galera? E na aula de matemática de hoje nós vamos ver razões. Isso aí. Bom, aquele conteúdo passado sobre probabilidade e sobre estatística, sobre medidas de tendência central, acabou. Isso mesmo, a gente já fez então um trabalho desse capítulo, né, na semana passada, e vocês foram muito bem nesse trabalho. Algumas pessoas ainda estão fazendo, eu estou aguardando. Qualquer dúvida vocês sabem que pode tirar comigo, né? Então é isso, galera. A gente não pode parar. Hoje nós vamos ver uma coisa nova, mas não se assustem, porque esse conteúdo de razões nós vamos começar a ver hoje. Então, daqui para frente, algumas aulas a gente ainda vai falar desse mesmo conteúdo, algumas peculiaridades dele, não é? E é um conteúdo muito importante, muito interessante, e a gente vai aprender ele hoje, começar a aprender ele hoje, certo, galera? Então, muita tranquilidade, muita calma nessa hora, que o conteúdo é muito simples, galera. Vamos lá? Então, razões. Essa palavra lembra muita coisa, não é? E com relação à matemática, o que ela significa? Bom, razões para matemática, galera, é quando eu estou comparando uma quantidade com outra quantidade, ok? Então, quando eu estou comparando duas quantidades, eu estou usando, não é, esse conteúdo de razões. Nossa, existem tantos meninos na sala de aula e tantas meninas. Qual é a razão entre o número de meninos e de meninas? É isso que a gente vai aprender a fazer hoje, ok? Primeiro vamos ler essa definição, que essas definições, né, na matemática são muito importantes. Vamos lá. Razão entre um número A. Razão entre um número A. Quem é esse número A? Não sei. Razão entre um número A, um número qualquer, e um número B. Um número qualquer também, certo? Só que o número B tem que ser diferente de 0, e vocês vão ver por quê. É o quociente, certo? A razão entre um número e outro é o quociente desses dois números. E vocês lembram o que é um quociente? Divisão. Quociente é o resultado da divisão, galera. Então, a divisão, vocês sabem que ela também pode ser representada por fração, não é mesmo? Ok? Então, a razão entre um número A e um número B é a divisão desses dois números. Resumidamente, é isso que essa definição está falando. E esse quociente, galera, ele pode ser representado de A em forma de fração, né, de A para B, e também pode ser representado com dois pontos no meio, certo? Não sei se está dando para ver bem direitinho. Mas aqui são dois pontos, tá, galera? Então, ele pode ser representado na forma de fração e também pode ser representado com dois pontinhos assim, A, dois pontinhos B, ou A, tracinho, B embaixo. Essas duas formas são válidas. A que vocês quiserem usar, tá valendo, ok, galera? Não tem nenhuma diferença entre essas duas formas de escrever uma razão, ok? Na verdade, existem algumas diferenças, mas é só questão de nomenclatura, galera. Com relação ao sentido, ao significado, não tem diferença. Talvez a diferença seja que os químicos gostam mais de usar essa nomenclatura aqui, com dois pontinhos, né? A gente gosta bastante de usar razões com dois pontinhos. Já o engenheiro matemático gosta mais de usar assim. Então, mas de significado é a mesma coisa, ok? Ok. Então, vocês entenderam que a razão entre um número e outro é a divisão desses dois números. Só que a gente não pode colocar qualquer um em cima do outro, não, certo? Ah, vou colocar B sobre A. Não. Tem que ter uma sequência lógica. Vamos entender agora uma aplicação desse conteúdo. Vamos ver um exemplo?
Nesse exemplo aqui, inclusive é citado no livro, que tem dizendo o seguinte: imaginem uma sala de aula. Imaginem uma sala de aula. E nessa sala de aula existem 16 meninos matriculados e 32 meninas, certo? 16 meninos e 32 meninas. Ok? Até aí tudo bem, não é? Agora eu quero saber qual é a razão entre o número de meninos com relação ao número de meninas. Agora vocês precisam prestar bastante atenção, galera, com relação a essa nomenclatura. Por quê? A gente pode fazer o cálculo da razão entre o número de meninos com relação ao de meninas. A gente também pode fazer o cálculo da razão com relação ao número de meninas, primeiro, em relação ao de meninos, depois. E a gente também pode fazer a relação, pode fazer a razão desse cálculo, né? A gente pode fazer a razão do número de meninos com relação ao total de alunos na sala. Assim como a gente também pode fazer a razão do número de meninas com relação ao total de alunos na sala. Então, parece a mesma coisa, galera. Mas não é, certo? Parece muito a mesma coisa. Por isso que eu peço que vocês prestem bastante atenção nesse momento desse vídeo, ok? Então, primeiro, vamos calcular a razão do número de meninos. Vou colocar menino de azul e menina de vermelho, ok? Então, vamos calcular a razão do número de meninos com relação ao número de meninas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número de meninos em cima e o número de meninas embaixo, como eu fiz nesse caso aqui, certo? Então, essa é a razão entre o número de meninos com relação ao número de meninas. Por isso que eu coloquei o número dos meninos em cima e o número das meninas embaixo. Perfeito? Então, vamos fazer esse cálculo. Como é que a gente faz esse cálculo? A gente vai dividir 16 por 32? Não. Esse cálculo, galera, a gente faz através da mesma forma como a gente simplifica uma fração. A gente vai simplificar essa fração. A gente não vai dividir o numerador pelo denominador, certo? A gente vai simplificar essa fração. Então, como que a gente simplifica uma fração? Vocês lembram? Sexto ano aqui mandando lembrança. Galera, a gente simplifica uma fração dividindo o numerador e o denominador dessa fração pelo mesmo número. E esse número tem que ser o maior que a gente conseguir encontrar, o maior que divida os dois ao mesmo tempo, certo? Então, veja essa fração, 16 sobre 32, que é a razão do número de meninos com relação ao número de meninas. Qual é o número que eu posso dividir 16 e 32 ao mesmo tempo? Ah, professora, é o 2. Verdade, o 2 dá para dividir 16 e 32. Só que eu tenho que pensar num número que seja o maior de todos que eu consigo dividir os dois, galera. E esse número é o 16. Por quê? Porque eu posso dividir 16 por 16, que vai dar 1, né? Todo número dividido por ele mesmo é 1. E eu posso dividir o 32 também por 16. Tem que ser pelo mesmo número, galera. Então, vamos dividir aqui por 16. Agora, vamos ver a resposta. Quanto é 16 por 16? É 1. Quanto é 32 por 16? É 2. Tá dando para ver? Olha, essa é a razão do número de meninos com relação ao número de meninas. Como é que a gente lê isso aqui? 1 sobre 2? Ou a gente também pode escrever assim, certo? 1, 2 pontinhos, 2, como a gente já falou. Como é que a gente vai interpretar esse resultado? Para cada menino,
menino da sala, para cada um menino da sala, existem 2 meninas. Então, para cada menino, existem 2 meninas. É assim que a gente interpreta esse resultado. Então, vamos lá, vou fazer a pergunta novamente. Qual é a razão entre o número de meninos com relação ao número de meninas nessa sala? A razão é que para cada menino existem 2 meninas, ok? Ok! Mas, como eu falei, a gente também pode calcular a razão entre o número de meninas, primeiro, certo? De meninas com relação ao número de meninos. E esse é o próximo cálculo, que é a próxima fração. Se eu quiser fazer a razão entre o número de meninas com relação ao número de meninos, se eu falei primeiro meninas, é porque o número de meninas tem que estar em cima. Foi como eu coloquei aqui, 32, galera. 32 é o número de meninas. E eu quero saber a razão entre o número de meninas com relação de meninos. Então, eu coloquei 32 primeiro. E depois, embaixo, eu coloquei os de meninos. Como que eu faço esse cálculo? Da mesma forma, eu vou pensar qual é o número maior possível que eu consigo dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo. É o 16. São os mesmos números aqui, só estão na ordem diferente, porque eu estou calculando agora com relação ao número de meninas, não é? Então, vamos lá. Dividido por 16, dividido por 16. Quanto que é 32 dividido por 16? É 2. E quanto é 16 dividido por 16? É 1. Como, galera, que eu vou interpretar esse resultado? Como que eu interpreto esse resultado aqui? Eu vou interpretar da seguinte forma. Para cada 2 meninas nessa sala, existe um menino. Para cada 2 meninas nessa sala, existe um menino. 2 está para 1. 2 está para 1, certo? É assim que eu interpreto esse resultado, ok? A parte da interpretação nesse conteúdo, galera, é muito importante, ok? E agora, vamos pensar mais um pouco. Galera, agora vamos pensar o seguinte. E se eu quiser saber a razão entre o número de meninos, a razão nessa sala entre o número de meninos com relação a todos os alunos da sala? E aí? Eu tenho que saber o número de meninos, não é? E eu sei quantos meninos existem. Existem 16 meninos. Vou colocar 16 em cima. E embaixo eu vou colocar o número total de alunos. Eu sei o total de alunos? Se eu sei o número de meninos e de meninas, eu sei o total. O total é 16 mais 32. 16 mais 32, galera, é 48. Opa, coloquei errado aqui. 48, certo? Então, 16 sobre 48, eu estou calculando a razão entre o número de meninos com relação ao total de alunos da sala. Da mesma forma, eu vou ter que simplificar essa fração. E eu posso simplificar também por 16. 16 é o maior número que eu posso simplificar essa fração. Simplificando em cima por 16 e simplificando embaixo por 16 também, olha só o que eu vou ter. 16 dividido por 16, galera, é 1. E 48 dividido por 16, galera, é 3. 48 dividido por 16 é 3. Então, como que eu vou interpretar esse resultado? Para cada menino dessa sala, existem 3 pessoas, no geral, meninos e meninas. Para cada menino, existem 3 pessoas, ok? É assim que a gente interpreta. 1 está para 3. A gente pode ler esses resultados dessa forma também, galera. 1 está para 2, 2 está para 1, 1 está para 3. A gente pode usar essa linguagem quando for interpretar, ok? Ok, galera. Então, eu acho que já está dando para dar
introduzida, né, para dar uma clareza na mente. E agora vamos para mais um exemplo. Esse exemplo, galera, vai ser bem mais fácil, ok? Vai ser bem mais rápido. Então, esse exemplo é o passo a passo 2 da página 133 e ele é bem bacana, galera. Então, nesse exemplo, quando vocês forem ler no livro, que é interessante, inclusive, que vocês estejam com o livro agora, ok? Então, lendo esse passo a passo, vocês vão ver que a questão é o seguinte: um supermercado compra caixas de leite de uma marca X e caixas de leite de uma marca Y. E essa questão pede para a gente calcular qual é a marca que dá mais prejuízo. Embasado em que dados? Bom, ele diz o seguinte: na marca X, né? Na marca X de caixas de leite, quando o dono do mercantil comprou, vieram 18 caixas de leite estragadas em 100 que ele comprou. Ele comprou 100 caixas de leite da marca X e dessas 100 caixas de leite da marca X, vieram 18 estragadas. E da marca Y, das 200 caixas que ele comprou, 20 caixas vieram estragadas. Então, 20 em 200 caixas vieram estragadas. Qual foi a marca que deu mais prejuízo? A gente pode calcular, a gente pode usar razão para decifrar essa questão. E é o que a gente vai fazer. Mas o cálculo não vai ser igual nessa questão. A gente não vai simplificar. Por quê que a gente não vai simplificar as frações nesse caso aqui? Porque ele quer o resultado, galera, em porcentagem. Em porcentagem, certo? Então, se ele quer em porcentagem, eu tenho que ver com relação a 100%, ok? Na marca X, está muito fácil já. Por quê? Porque o meu denominador é 100, ou seja, o meu total é 100 e 18 vieram estragadas. Porcentagem, a gente sempre não avalia o 100% como todo? Se o 100% é o todo e o meu todo é 100 caixas de leite, significa que o número de cima já é a porcentagem, galera. 18%, ok? Então, 18% das caixas de leite da marca X, não é? Da marca X vieram estragadas. Então, o prejuízo foi de 18%, ok? Ok. Agora, vamos para a marca Y. Na marca Y, embaixo não tem 100, tem 200. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar essa fração de modo que esse denominador de 200 se torne 100. Como que a gente vai fazer isso? Galera, que número que eu divido o 200 que a resposta dá 100? Que número, pensem, que número eu divido 200 que a resposta dá 100? É o 2. Quando eu divido 200 por 2, qual é a resposta? 200 dividido por 2, qual é a resposta? É 100. Então, o que eu vou fazer em cima? Eu vou dividir por 2 também. Numa fração, eu tenho que dividir tanto em cima como embaixo pelo mesmo número. Ok? Então, vamos lá. 20 dividido por 2 é 10. E 200 dividido por 2 é 100. Ok? Então, agora sim eu tenho uma fração com o denominador 100. Então, eu já posso pensar no 100%. Se 10 caixas de leite vieram estragadas de 100, significa que 10% das caixas de leite vieram estragadas, ok? Então, esse cálculo aqui é 10%. Perfeito? Da marca X, 18% das caixas vieram estragadas e da marca Y, 10% das caixas vieram estragadas. Qual foi a que deu o maior prejuízo, galera? A que deu o maior prejuízo foi a marca X, ok? E o que pode confundir bastante a gente, ó, porque o número aqui é maior, não é? 18. Opa,
18 para 10 é maior. Mas, com relação à porcentagem, a gente tem que pensar dessa forma, ok? Quem deu o maior prejuízo foi a marca X. Perfeito? Então, galera, hoje a gente vai fazer exercícios. A gente vai fazer exercícios bem pequenos mesmo. Eu peço encarecidamente que vocês façam ou tentem fazer. E se não conseguirem, me chamem, por favorzinho, pelo bem do aprendizado de vocês, ok? E essas questões, elas são muito fáceis. Vocês só vão pensar em colocar uma coisa em cima da fração e outra embaixo. Ah, se eu quero calcular a razão entre as cores azuis e as cores vermelhas, eu vou colocar o número de cores azuis que eu tenho em cima e o número de cores vermelhas embaixo, certo? É muito simples. E aí vocês vão fazer uma simplificação de frações e qualquer dúvida me chamem. A nossa atividade de hoje é a parte de aplicação, mas eu já adianto para vocês, galera, que na questão 2 da nossa atividade de hoje, o resultado do final do livro tem um pequeno errinho, certo? Um pequeno errinho que faz toda a diferença, mas isso acontece. Não se preocupem se o resultado de vocês der um pouco diferente, ok? Só falem comigo e eu vou ver se realmente está correto, perfeito? Ok, galera? E na segunda questão também vocês vão precisar de transformar unidades, ok? Seria interessante também que eu fizesse um pouquinho de uma revisão sobre esse conteúdo de transformação de unidades, não é? De metros para centímetros, de centímetros para quilômetros. Mas eu posso fazer isso na próxima aula, dando a correção dessa questão, perfeito? Mas eu só posso fazer isso se vocês tentarem fazer a questão, ok, galera? Então, vamos fazer a atividade agora e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau! Até mais!